Olá, pianeiros! Hoje vamos falar sobre o Teflon. Existem muitas dúvidas aí, os técnicos estão tendo dúvida como usar o Teflon e vou explicar para vocês como é usado. Então nesse vídeo é sobre isso, bora ver? Bom, pianeiros, hoje vamos falar sobre o Teflon. Existem várias dúvidas aí entre os colegas e no caso o Teflon, quem tem que usar o Teflon é um técnico, tá? Por quê? Porque ele vai ter que ser usado no mecanismo. No mecanismo não pode nada de óleo, não pode WD, não pode aquele óleo Singer, não pode o fluido, que é aquele que faz corte em ferro, né? Que geralmente é usado em torno. Essas coisas eles contêm óleo, não pode ser usado. Hoje nós podemos usar algumas coisas. Uma é o grafite. O grafite nós não usamos ele o pó e jogamos porque fica tudo sujo e não funciona direito. O grafite ele é usado de uma maneira, é usado só ali na baioneta, no caso, você coloca ele tem um vernizinho, fica uma camada e você brume ele fica lisinho e vai soltando aos poucos conforme vai sendo utilizado. Então esse daí é o grafite, tá? Agora o Teflon, para que é usado o Teflon? As pessoas me perguntam muito, não sabem como usar e tudo mais. Ele é usado principalmente na parte onde vai o couro, Então você pode passar um pouco ele, não pode ser muito, porque muito também não é bom. Ele tem que ser só um pouquinho, só para deslizar mesmo, tá? Não pode ser usado porque nós temos o ácido úrico da mão e aí ele vira uma pasta e aí acaba grudando, então não é bom. Você tem que usar um pincelzinho ou então o dedo de uma luva assim, que você encaixa uma luva e você pode fazer, só que você tem que só um pouquinho. É muito utilizado mesmo, assim, onde a gente usa mais mesmo é no rolete do piano de cauda, tá? No rolete do piano de cauda é bastante utilizado, até pianos novos é bom a gente colocar um pouquinho, ele desliza mais, ele vai, vamos dizer assim, não vai enroscar nada, ele vai ter uma maneira que ela vai deslizar bem fácil e vai ser mais difícil de, vamos supor, travar a tecla, né? Na hora que você está fazendo o trinato, né? Ali vai bem rápido, ele vai deslizar mais rápido, né? Então isso ajuda bastante, tá? Então é bastante usado no rolete, mas você pode usar no piano de armário também, você pode colocar um pouquinho ali no couro. Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Em relação a onde eu vou colocar, Veja bem, aonde tem feltros e você vai ter um atrito ali, né? E em alguma outra coisa ajuda bastante, tá? Às vezes na baioneta ali você tem um feltro em cima, ele começa a desgastar, né? Porque é um feltro trançado ali na baioneta, onde tem um graduador, ele tem um feltro trançado. Então quando ele começa a chegar na parte trançada, ele começa a enroscar. Se você colocar ali, ele ajuda bastante para poder deslizar, ajuda bastante, tá? Logicamente, se está desgastado, se chegou a esse ponto, o ideal mesmo é trocar, né? Você vai trocar o feltro mesmo, esse seria o ideal. Mas ali para o dia a dia, vamos supor, se a pessoa fala, mas eu só vou reformar o ano que vem, e aí você ali vai lá, passa um pouquinho, resolve e tal, né? Ajuda bastante, né? Se você quiser colocar um pouquinho, tem pessoas que colocam um pouco, você sabe aonde? Ali tem a casimira, né? Tem o pino, você pode colocar um pouquinho ali, ele acaba deslizando um pouquinho mais, ajuda um pouco, né? Veja bem, você não pode colocar óleo nessas coisas, essas coisas não pode ter óleo. Então vamos supor, você tem uma tecla, a tecla de madeira e um feltro, você vai colocar óleo nessas coisas, não funcionam, entendeu? Por mais que você vê lá no WD, é para tirar a umidade, esse tipo de coisa, mas isso é feito para ferro, não é feito para madeira e para feltro, isso aí não funciona. Você vai acabar estragando, né, o piano, então você vai ter vários problemas. Olha, teve cliente aí que colocou óleo até mesmo em piano Steiner, né, piano caro, muito caro, né? Uma reforma de um piano desse aí gira em torno de 80, 60 mil, dependendo do que tem que ser feito tudo, você vai gastar bastante dinheiro, né? Então é complicado e a pessoa coloca óleo em tudo. Nossa, meu Deus, é terrível. Então você às vezes tem que trocar o mecanismo inteiro, né? Você pode tentar tirar esse óleo ali com uma
uma lâmpada para tentar aquecer, para tentar tirar, mas não tira 100%. Você vai tirar ali no máximo 60%, 70%. É o máximo que você tira, tá? Mas é isso, eu estou explicando para vocês assim, o Teflon é usado para isso. Quem usa isso daí é quem é técnico, tá? Quem trabalha com piano, quem é técnico, né? É uma coisa que dá para fazer. Eu sempre aconselho, eu sempre falo para todos os clientes, se você tem algum óleo na sua maleta, né? O cliente não é obrigado a fazer o serviço com você. Se a pessoa vê um óleo na sua maleta, pode mandar a pessoa embora, porque realmente não pode usar. Isso é uma coisa que óleo em nenhum lugar do mundo, a PTG lá nos Estados Unidos, na Europa, eles condenam, todos os fabricantes condenam, não pode usar isso. Existem outras coisas que você pode usar. Existe alguns líquidos que eles são próprios para isso, né? E tem o Teflon também, que é o mais utilizado, que ele é um pó, né? Aí você vai ver aqui, ó, ele é um pó e ele vai deslizar. Então, quando nós fizemos, esse aqui é o que está na minha maleta, né? Aí você vai usar ele, é assim que usa. Logicamente, você não vai usar ele usando a mão, né? E ele fica um pó, ó, tá vendo? Ele não estraga, ele não tem nada oleoso, né? Ele fica bem lisinho, ó, tá? Logicamente, o Teflon, as pessoas, elas têm aquele preconceito do seguinte, veja bem, o Teflon, qualquer coisa que você vai inalar alguma coisa, você vai cheirar isso aqui, você vai ter problema de saúde, lógico. Isso que é um material sintético, né? Mas se você fizer assim, ó, você não pode respirar ele, tá? Então é aconselhável realmente você usar uma máscara, tal. Eu tô só mostrando aqui para vocês, né? Se eu usar uma máscara, vocês não vão me ouvir, mas como que é e tudo mais. Mas se você perceber bem, eu fiz aqui na minha mão e agora ela começa a virar uma pasta, ó. Por quê? Porque tem o ácido úrico da minha mão, entendeu? Então é meio complicado, tá? Usar isso aqui, você vai ter que usar com cautela. As pessoas dizem assim, que às vezes, vamos supor assim, provoca câncer, que teve até lá nos Estados Unidos que estavam fazendo as frigideiras, tal, com Teflon, era feito daquele jeito, porque cada vez que você fritava alguma coisa, ela ia para o alimento, e você comia o alimento e ficava no seu corpo e provocava câncer. Lógico, isso aqui não é uma coisa que você vai ficar cheirando, né? Lógico, né? Mas você só tem que tomar cuidado com isso, para você não inalar, né? É um material sintético, se você inalar isso aqui muito, você vai ter problema de saúde. Caso contrário, não. Você não vai comer isso aqui, agora você vai colocar ali e tal, só toma cuidado para você não ficar respirando, tá? Então, tem um vento assim, o negócio vai ficar batendo no seu rosto, isso não pode mesmo. Se eu for pegar esse pote aqui, quando acabar, eu vou pegar esse pote, colocar comida aqui dentro para eu comer. Isso não pode fazer, né? Isso aqui não pode mesmo. Por quê? Porque o pouco de material que fica, por mais que eu limpe, por mais que eu faça, um pouco que fica, isso acaba entrando no meu organismo e aí sim vai ter o câncer, né? Mas assim, desse jeito, você colocando na mão assim, não vai. Aqui dentro, ela não vai penetrar aqui no meu vaso. Só se eu inalar ele, tá? Ou eu cheirar, ou eu, né, comer ele. Então, essa é uma outra dúvida também que as pessoas têm muito. Provoca câncer? Se você inalar, sim, né? Mas não é assim, você inala um pouquinho, vai acontecer. Não, se você ficar anos, né? O que aconteceu com o processo, eu li sobre o processo disso, eu tenho uma irmã que é engenheira ambiental também, né? O que acontece? Lá as pessoas ficavam fritando bife, todos os dias fritando um bife, fritando uma coisa e consumindo cada vez um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí ia dar câncer. Fala, o que provocou o câncer? Foi o Teflon. Lógico, né? Se você ficar inalando isso
todos os anos complica um pouco, mas você tem que tomar cuidado, lógico, né? Todo material sintético, ele é muito fino, ele é um pó muito fino, vai entrar, né, nas suas vias respiratórias e vai ter problema de saúde também. Então, se você colocar uma luva, se você colocar uma máscara, mas aqui assim, ó, não existe nada que vai penetrar aqui dentro, né, e entrar. Não é isso, ele não é mais fino do que os poros da pele, tá? Então, esse aqui é bem fininho mesmo, muito fininho, mas também não chega tanto, tá? Agora, inalar, respirar ele, você não pode. Isso aqui você tem que tomar cuidado, tá bom? Mas é isso. Ele serve para isso. Ele serve para, principalmente para os feltros, os couros, né? Os couros, ele ajuda bastante os couros, até mesmo uma casimira, aquela parte onde vai a casimira ajuda bastante para deslizar um pouco. Assim que você coloca, ele fica um bom tempão, assim, ele cria uma camada tipo uma camada protetora, né? E fica bem liso mesmo, ele desliza mais fácil, né? Então isso ajuda. Não é uma coisa assim que você usa sempre, não é uma coisa que você vai usar, mas para quem regula piano de cauda, para quem prepara um piano de cauda para eventos e tudo mais, é importante usar isso para você deixar o piano bem regulado, né? Porque na hora H não pode falhar nada, tem que estar perfeito o piano, né? Mesmo o piano novo, então é aconselhável usar isso. Hoje em dia a Stein, o Yamaha, Mason Hamley, Bechstein, todos eles aconselham usar o Teflon, né? Então, para você preparar o piano e deixar o piano pronto e preparado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido para que serve isso aqui. Geralmente quem usa isso aqui são os técnicos, tá? Não é pessoas, porque tem que ter acesso ao mecanismo, a parte de dentro, a parte de regulagem, tá? Mas é bom todas as pessoas entenderem quais são os produtos. Esse produto aqui eu recomendo, o mundo inteiro recomenda, e todos os fabricantes recomendam, tá bom? Agora tem o Protec é um líquido, só que ele evapora e fica. Tem um que é um Protec, que ele tem o Teflon, então quando você passa, ele fica o Teflon no lugar, né? Então o Protec, ele já é um líquido, esse líquido ele evapora e fica só aquele produto que geralmente ele não é oleoso, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então é uma composição específica própria para isso, tá? Tem uns que são os sprays, né? Os sprays que tem até sprays de Teflon que ele tem, você aplica assim, aí ele evapora imediatamente, não fica resíduo. O resíduo que fica é um pouco do Teflon, que fica muito interessante também, né? Infelizmente essas coisas é complicado de trazer, são produtos químicos, né? São composições que são protegidos e tudo mais, então é um pouquinho complicado. Para você trazer essas coisas é um pouco complicado, né? Por quê? Porque eles são inflamáveis, né? Então, para você trazer, você tem que trazer uma quantidade grande, você tem que fazer todo o processo de importação, ele é um pouco mais complicado, né? Você tem que dizer qual é o produto, muitas vezes eles não querem dizer, né? Porque é patenteado, né? A composição, então a Receita Federal fica meio assim para saber para entrar, então é um pouco mais difícil, um pouco mais custoso em relação a isso. Por isso que esses produtos são caros, né? São caros porque eles vêm aqui de uma maneira muito cara. O Protec raramente eu uso, eu tenho acho que um pouquinho ali, raramente eu uso. Geralmente o que eu faço? Eu vejo o pivô, então eu desmonto o pivô, limpo tal, e aí coloco ele de volta ou troco o pivô. Eu prefiro fazer assim. Às vezes você vai colocar ali, mas tem que trocar o couro mesmo, né? Às vezes é isso, tá bom? Mas é importante até mesmo todo mundo saber que esse material aqui é o bom, que funciona, mas se a pessoa tá usando um WD, tá usando um óleo, não deixe fazer isso no seu piano, porque o seu piano depois não vai valer mais nada, tá? Então eu particularmente, quando eu pego um piano, se tiver óleo, eu já não pego para reformar e também não compro, tá? Para poder revender. Isso daí é importante explicar direitinho para vocês poderem entender, tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre o Teflon. E está aí. Qualquer dúvida é só comentar aí no canal. Até a próxima!